Chegamos a mais uma semana da novela Beleza Fatal. Dessa vez, do capítulo 31 ao capítulo 35. É a penúltima semana aí dessa novela. Para quem não sabe, ao todo serão 40 capítulos e semana que vem teremos o desfecho dessa história. Por um lado, eu tô feliz por toda essa cobertura que eu fiz aqui no canal junto com vocês. Eu ouvi o quão vocês gostaram dos meus comentários, também tem gostado da novela, enfim, a gente tem se tornado uma comunidade aqui muito legal de pessoas que gostaram, né, de Beleza Fatal, mas eu também fico triste, né, porque a novela vai acabar, a história vai acabar, mas a minha cobertura aqui no canal não vai acabar de Beleza Fatal, ainda tem vários outros vídeos sobre a novela que eu pretendo fazer, então por favor, não me abandonem, fiquem aqui. Se inscreva se você não for inscrito, deixa o like que me ajuda bastante e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Olha, esses 5 capítulos lançados nessa segunda-feira, na minha opinião, foram os melhores até agora. Gente, sério, eu fiquei impressionado que todo capítulo teve uma grande reviravolta. Teve um plot twist, teve uma virada na história. Sério, foi eletrizante. Eu tô imaginando aqui que os 5 capítulos finais vai ser, assim, magníficos. Quem diria que essa novela iria crescer tanto, né? Ela que começou ali já muito legal, mas com uma história um pouco mais simples, foi se tornando algo muito maior, muito mais complexa, com personagens muito maiores do que eles eram desde o começo dessa história. Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Vou contar tudo que eu achei. Claro, esse vídeo aqui tem spoilers desses capítulos que foram lançados. Eu sempre começo dos personagens coadjuvantes com histórias, né, menores do que a história principal, mas dessa vez eu vou falar sobre uma bomba que foi revelada aí logo no primeiro, acho que no capítulo 31, isso já foi revelado, que foi a volta da esposa do Átila, da Ana Argento. Em uns vídeos anteriores eu já tinha falado da possibilidade do retorno dessa personagem. Isso porque a morte dela foi um grande mistério. E nos capítulos anteriores, a Gisela acaba revelando a causa da morte da sua mãe, que foi por afogamento. Enquanto ela era criança, ela estava no barco e a mãe estava nadando no rio ali, acabou se afogando e se perdendo na água, né? Ninguém conseguiu encontrá-la. E quando isso acontece em alguma trama, pode ter certeza que essa pessoa vai retornar. É a lei do audiovisual, se não tem corpo, o personagem pode ainda estar vivo. Então eles usaram isso para trazer essa personagem de volta e nos enganar, porque acredito que todo mundo estava achando que quem iria voltar era a Márcia, a filha dela, que foi sequestrada, a mãe da Carol e esposa do Tomás. Nos capítulos anteriores, a Carol inclusive foi até o hotel, viu a sua mãe de costas, né, tentou correr atrás dela, mas a sua mãe fugiu. Só que o que a gente não sabia é que na verdade não era sua mãe, era sua avó, e eu achei isso genial. Primeiro eu fiquei pensando, será que não teria sido melhor trazer a mãe da Carol de volta? Que aí iria movimentar mais a trama, iria mexer no arco lá do Tomás com a Andréia. Mas, gente, eles deram um jeito de trazer a Ana e tornar algo muito mais eletrizante, que envolve também o Tomás, e eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso. Bom, a aparição da Ana não é triunfal, tá? Ela entra dentro da casa, né, dentro da mansão, vê o marido, os filhos, a neta, toda a família ali e acaba revelando que ela está viva. Não foi uma coisa assim muito grandiosa, mas foi uma revelação bem interessante. A Ana, inclusive, é interpretada pela Mônica Torres, que é uma grande atriz aí, fez trabalhos muito memoráveis. No seu retorno, ela diz o porquê ela fugiu. Ela estava vivendo um casamento terrível, somente de aparências, vendo o seu marido se relacionando com outros homens e usando ela somente como um acessório ali para conseguir coisas relacionadas ao seu trabalho. Então ela estava se sentindo muito presa a essa relação e por isso ela decidiu fugir. E aí ela morou um tempo na Itália, né? Ela ficou bastante tempo fora, tanto que a Gisela, ela era criança quando a sua mãe desapareceu. E olha, né, agora a idade da Gisela. Não é falado como ela se sustentou todo esse tempo, no que ela trabalhou, mas enfim, o fato é que ela retornou ao Brasil já há algum tempo e ela estava mantendo um contato com a Ramona, que era a governanta lá da Casa dos Argentos. A Ramona passava todas as informações do que estava acontecendo lá na casa para ela. Aí a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. A Ana vai trazer grandes revelações aí, principalmente envolvendo o Átila, e vamos falar do Átila agora. Bom, primeiro o Átila, que nomeou o Marcelo ali como seu sucessor, começa a discutir com ele, porque o Marcelo começa a ver que tem coisas erradas ali na clínica. Primeiro que o Átila some com as gravações das câmeras que gravaram o Rogue entrando junto com o Benjamin dentro da clínica. Além de ter sumido 300 mil reais do cofre da clínica
E o Átila, né, coloca a culpa em si mesmo depois que descobre que foi o Benjamin que pegou esse dinheiro para dar pro Rogue. Ou seja, o Átila acaba cobertando todos os crimes, tudo que acontece com o Benjamin. E agora o Marcelo tá percebendo isso, uma vez que ele está à frente dos negócios da clínica, e isso gera ali um conflito entre eles. Será que o Marcelo vai começar a perceber que o Átila não é tão bom assim quanto ele pensa? E bom, com a volta da Ana, o Átila sofreu muito nesses 5 capítulos. Ele sofreu de diversas formas. Primeiro que a Ana começa a infernizar ele, dizendo que ela só voltou porque ela viu que o testamento foi mudado, que o Átila vai deixar boa parte da herança, né, quando ele morrer, pro Marcelo, e isso deixou ela muito indignada a ponto dela retornar das cinzas. Então ela começa a ameaçar o Átila, dizendo que vai contar o maior segredo dele se ele não mudar o testamento, deixando 50% para os filhos e 50% para ela. Ela faz questão de tirar o Marcelo ali do testamento. E aí que tem a grande revelação do que é esse segredo do Átila. Muitos inscritos já tinham falado nos comentários dos vídeos anteriores que o Átila tinha a ver com o sequestro da Márcia. E eles tinham razão, é verdade. Numa conversa da Ana com o Átila, ela acaba revelando que sim, foi o Átila quem mandou sequestrar a sua própria filha. O Benjamin acaba escutando essa conversa e, claro, né, como a gente tá vendo aí, um covil de cobras, ele vai chantagear o seu pai. Quando ele vai demonstrar ali um certo apoio pro pai, né, para saber o que aconteceu, o Átila revela, né, pela primeira vez que ele mandou sequestrar a sua filha quando ele acabou matando um paciente lá na clínica após ter bebido muito. Ele tentou abafar esse caso, mas a sua filha Márcia, que também era cirurgiã e extremamente correta, disse que na verdade ia denunciá-lo e por isso, para abafar o caso ali e ganhar tempo, ele mandou sequestrar a sua própria filha. E no meio dessa confusão, os bandidos acabam matando ela. Ou seja, sim, a Márcia está morta, e a culpa é do Átila. Eu confesso que gostaria de ter visto essa personagem, de repente ela teria sido muito interessante, mas eu acho que todo o desvendar aí desse mistério também foi bem satisfatório. Quando o Átila conta isso pro Benjamin, o Benjamin tá gravando todo esse áudio, claro, né? Eles fazem muito isso na novela, e usa esse áudio contra ele, dizendo que se ele não colocar o Benjamin como o líder ali, como o dono da clínica, ele vai divulgar esse áudio. E é aí que o Átila passa por poucas e boas nesses capítulos. Eu acho bom, porque, claro, o Átila é um ser humano péssimo. Talvez depois do Rogue, é o vilão mais malvado aí dessa história. Então, ele merece sim passar por esse tipo de coisa. Tanto que lá no final, no último capítulo, no 35, esse áudio vem à tona por causa da Lola, eu vou falar disso mais pra frente, mas enfim, o Átila vai se dar mal ali antes de morrer. E eu acho que esse personagem vai acabar morrendo aí antes da novela acabar. Outra personagem que também sofreu muito e que não mereceu ter sofrido foi a Carol. Coitada da Carol, gente. Como eu falei nos meus vídeos anteriores, é uma personagem que foi enganada duplamente pelo Alec e pela Sofia, e agora descobriu coisas terríveis. Primeiro que ela tinha esperança, né, que a sua mãe na verdade estava viva, não está, a mãe dela morreu mesmo. Quem ela achou que iria retornar, que era sua mãe, na verdade é a sua avó, que não é uma pessoa tão boa assim. A Lola acaba revelando que o Alec trabalhou com ela para abafar o caso ali do sumiço do dinheiro da Lola Land, né, enfim, enganar o avô dela, ou seja, o Alec mentiu ali desde o começo, e depois o Alec vai contar toda a história pra ela. Vai contar que a Júlia, na verdade, é a Sofia, e que eles entraram na família Argento por causa de uma vingança. Ou seja, tudo que ela acreditava, na verdade, é falso. Dá pra ver o quanto essa personagem fica mal, ela fica ali muito triste e vai embora muito, muito desapontada. Já faz muitos capítulos que o Alec tá falando, tá ameaçando que vai contar tudo pra Carol, e agora finalmente ele fez, né? Finalmente ele contou, mesmo correndo o risco de ela nunca mais querer ficar com ele. Eu ainda acho que ela vai perdoá-lo, que ela vai ficar com ele, mas eu também fico na dúvida porque eu senti um certo clima ali em um momento que a Carol pede ajuda pro Gabriel. Ele ajuda ela a buscar um inquérito do desaparecimento ali, do sequestro da sua mãe, e enquanto eles conversam, ela olhava muito para a boca dele. E, enfim, eu senti um certo clima ali. Deixa aqui nos comentários se vocês também sentiram isso. E isso pode fazer com que, no fim dessa trama, né, aconteça algo trágico, de repente, com a Sofia, porque ela tá indo por um caminho ali muito conturbado, que, enfim, pode não ter volta, né, e aí a gente não vai ter o final feliz aí
da Sofia com o Gabriel. E aí o Gabriel vai estar solteiro, né? E a Carol também. E de repente eles fiquem juntos. E o Alec, enfim, não fique com ninguém. Pode ser que isso aconteça, mas eu ainda aposto que a Carol vai ficar com o Alec. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Bom, agora falando rapidamente da Andrea e do Tomás. A Andrea ficou muito insegura, né? Claro, uma vez que a Márcia poderia retornar, né? Ela acaba descobrindo, através da Carol, que a Márcia pode estar viva e ela fica com medo, né, do Tomás, que era o marido dela, acabar abandonando a Andrea e voltando para sua esposa. Mas isso não acontece porque quem está viva, na verdade, é a Ana. Só que aí tem um grande plot nessa história. O Tomás e a Ana ficavam antes da Ana desaparecer, né? Antes da Ana ser declarada como morta. Ou seja, ele traía a sua esposa com a própria sogra. Gente, eu fiquei chocado com essa revelação, porque primeiro eu achava que o Tomás era esse cara muito bonzinho, que era o personagem ali que nunca tinha feito nada de errado, e na verdade sim, gente, ele fez coisas terríveis. Claro que ele mudou, tanto que ela tenta de novo ficar com ele em alguns momentos e ele fala que não porque ele tá com a Andrea. Eu acho que essa revelação vai vir à tona, eu acho que a Ana vai falar pra Andrea tudo o que aconteceu, e aí a gente vai ter mais um conflito, mas eu espero de verdade que a Andrea fique com esse homem de uma vez por todas, porque a gente já viu muitas idas e vindas desses personagens. O Rogue fica nesses 5 capítulos perambulando pela cidade. Assim, gente, é um cara foragido da polícia, que constantemente a foto dele deve estar na televisão, nos jornais, na internet, e ele consegue andar de boa, ele consegue entrar num hospital, inclusive depois que ele bate muito no Ravi, né, o Ravi vai parar no hospital, a Gisela vai lá cuidar dele, e o Rogue entra nesse hospital para conversar com a Gisela. A Gisela começa a gritar, e aí vem os médicos e as pessoas que estavam lá no hospital. O Rogue foge e ninguém vai atrás dele, sério. Esse momento aí eles deram uma forçada, né, no que, enfim, o Rogue está fazendo, mas o fato é que a gente teve o desfecho dessa história. O Rogue acaba sequestrando a Gisela. Antes disso, ele esfaqueia o Lino. E mais uma vez o Lino fica ali entre a vida e a morte. Eu achei de verdade que esse personagem agora fosse morrer, mas ainda bem que não aconteceu. Bom, o Rogue leva a Gisela para uma casa ali abandonada e pede 5 milhões pro Átila para libertar a filha. Enquanto isso, ele trata a Gisela exatamente como tratava durante o casamento, dopando ela, deixando ela para baixo, fazendo chantagem emocional, aplicando, né, coisas no rosto dela. E aí, quando o Átila decide dar esse dinheiro, né, mas, claro, conta ali com a ajuda do Gabriel também e da polícia. E o Gabriel, gente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente dele, mas, sério, que personagem pamonha. Eu acho que é o personagem mais morno aí dessa história, porque ele tá, enquanto policial, investigando todos esses casos, né, absurdos que aconteceram na novela, mas ele não consegue ser bem sucedido em nenhum deles, e isso é bizarro, assim. Mas enfim, enquanto o Átila tá levando o dinheiro lá pro Rogue, o Rogue consegue despistar a polícia e eles têm, né, o contato ali sozinhos. É então que o Átila dá esses 5 milhões em troca da liberdade da Gisela, mas a Gisela decide ir embora com o Rogue. Então a ideia é que eles vão embora com esse dinheiro, enfim, fujam e tenha uma eterna lua de mel. Mas ali eu já percebia que a Gisela estava tramando algo. Ela não é mais a mesma personagem do começo dessa história. Ela mudou. E eu sabia que ela estava planejando algo e realmente ela estava. E eu achei genial, eu achei maravilhoso a forma como ela se vinga do Rogue. Ela consegue conquistar a confiança do Rogue, ela dopa ele com os remédios que ele deu pra ela, amarra ele e usa os procedimentos estéticos que ele tanto usou nela por todo esse tempo nele. E aí ele fica com essa cara toda deformada. Gente, eu achei maravilhoso, achei genial como ela se vingou. Eu acho que é uma personagem que teve uma evolução, assim, absurda. Eu tinha falado no começo aqui da minha cobertura da novela que era talvez a personagem que eu menos gostava, porque ela estava muito nesse lugar de submissa, tendo um arco que a gente já viu em diversas histórias, diversas novelas, mas a gente vê essa redenção, a gente vê em como ela evoluiu. E agora, né, faltando até 10 capítulos para a novela acabar, ela se tornou uma grande mulher, né? Enfim, ela teve realmente uma virada de chave e foi muito legal ela ter se vingado do Rogue. Eu acho que o Rogue não poderia ter
tido um final sem a vingança da Gisela, e foi muito bacana como aconteceu. E além de fazer tudo isso, ela ainda chama o Gabriel, que não conseguiu prender o Rogue em nenhum momento, e agora finalmente o Rogue está preso. Então a gente vai acompanhar aí os últimos capítulos da semana seguinte com o Rogue dentro da cadeia, e os presos que dividem a cela com ele pedem para ele fazer procedimentos neles. Inclusive tem o chefão ali dos presos que o Rogue faz o primeiro procedimento, e a gente não sabe como que vai ser, se vai dar errado, o que vai acontecer com o Rogue. Eu acho que o Rogue vai ter um fim aí trágico, né? Ele vai acabar morrendo, talvez dentro da prisão. Enfim, ele vai ter um final ali que vai ser muito merecido, eu tenho certeza. Eu acho que o Rogue foi um personagem que movimentou muito a trama, embora eu tenho achado que eles exageraram muito aí nos momentos em que ele estava foragido, né? Ele conseguiu fazer muitas coisas que uma pessoa no mundo real não conseguiria, mas enfim, quando a gente releva isso, é aquele personagem, aquele vilão, na verdade, que vai te dar muito ódio, você vai ficar muito irritado ou irritada, né, com ele. Então, enfim, eu acho que ele preencheu, né, esse núcleo de personagens completamente detestáveis. Já o arco do Benjamin também teve uma evolução nesses capítulos. Ele tá completamente apaixonado pela Sofia, lembrando que a Sofia, que para ele é a Júlia, tá ali se envolvendo com ele, claro, tudo isso faz parte do plano de vingança dela. O capítulo 31 começa com ele lá no restaurante esperando a Sofia, e quem aparece é a Lola. E ele tenta enganar ela, mas a Lola é muito esperta e sabe que tem um amante na jogada. E o fato de ter um amante nem incomoda ela, né? Porque eles, como ela fala, têm um relacionamento aberto. Mas ela não quer que ele se apaixone por alguém, principalmente agora que o Átila pode morrer e quem vai assumir vai ser o Benjamin. E ela, claro, quer ser a primeira-dama, quer ser a esposa do líder ali, do sargento. Então ela não vai abrir mão disso, por isso que ela tá tão sedenta para encontrar essa amante. É aí que a Sofia tem uma ideia brilhante. E, gente, sério, eu acho que a Sofia, nesses últimos 5 capítulos, ela foi, assim, anos-luz na frente da Lola. Ela se tornou muito mais inteligente, muito mais esperta, muito mais sagaz, com planos ali muito melhores, né, mais aprimorados do que dos capítulos anteriores. Enfim, a Sofia realmente deu uma guinada aí no que ela precisava fazer. E aí o plano dela pro Benjamin era fazer com que ele mostrasse ter uma outra amante que não fosse ela, que aí despistaria completamente. A Lola iria acreditar que era uma outra mulher e não ela. E pra Lola, ela fala que vai seguir o Benjamin pra, enfim, mostrar quem é essa amante. Enfim, esse plano acaba dando certo. A Lola entra lá no motel, encontra o Benjamin com uma outra mulher e começa a acreditar, né, que ele estava ali com uma amante. Então o lance do Benjamin com o próprio pai, como eu falei, ele chantageia o pai ali com o áudio dele confessando que sequestrou a Márcia, e aí ele fica muito confiante, porque ele faz o pai colocar no testamento que o Benjamin vai ser o líder ali da clínica Argent. É então que o Benjamin consegue finalmente o que quer, que é ter uma noite com a Sofia. Então eles acabam ali fazendo sexo lá na casa dela. Ela tem acesso a esse celular enquanto ele tá dormindo, ela tem acesso ao celular dele, encontra esse áudio, então já encaminha para ela, aí ela também tem esse áudio. Mas nesse momento a Lola chega e o Benjamin decide simplesmente aparecer e falar que está apaixonado pela Sofia e que não vai ter mais nada com a Lola. Obviamente não era nada que a Sofia queria, porque a Sofia queria que a Lola confiasse 100% nela até o fim desse plano, mas isso acaba não acontecendo. E como eu havia falado no meu vídeo anterior, a Sofia estava se arriscando muito. Ela estava se arriscando ao ficar com o Rogue, ela estava se arriscando até a ficar com o Gabriel. Enfim, o jogo dela é de se arriscar muito e em algum momento isso poderia dar errado, como a própria Elvira fala em um desses capítulos. O circo tá fechando, e é essa sensação que passa mesmo nesses últimos capítulos, que o circo tava fechando, as pessoas já estavam descobrindo todo o plano, e iria dar errado em algum momento, e deu. E eu vou finalizar aí o arco da Lola com a Sofia no fim desse vídeo, mas antes eu preciso falar do Gabriel. Como eu falei, é um personagem que, assim, ele é legal, o personagem é muito charmoso e tal, pode ter esse arco aí amoroso com uma das protagonistas, que é a Sofia, mas, cara, ele não consegue fazer nada certo. Na verdade, ele só atrapalha a trama, porque ele tá investigando, né, começa o capítulo 31 com ele investigando o Lino e a Elvira, e aí ele descobre tudo, que
a Elvira e o Lino são pais da Becca e que eles entraram, se filtraram ali na casa do sargento para poder se vingar. E aí ele impede que o plano dê seguimento, né? Ele impede que o Lino e a Elvira voltem para casa do sargento. Enfim, ele só atrapalha ali um plano que a própria polícia não está conseguindo fazer, que é provar que essa família é criminosa e que fez coisas assim terríveis. E com tudo isso, ele começa a desconfiar da Sofia, claro. É então que lá na casa dela, ele pega o RG dela e descobre que é um RG falso. E aí ele descobre que a Júlia, na verdade, é a Sofia. Claro que ele não iria ficar do lado da Sofia rapidamente, né? Muito rápido, afinal, ele acabou de descobrir que ela enganou todo mundo e que, na verdade, ela tá viva. Enfim, ele já estava criando um certo ranço dela ali, com as desconfianças, e agora tudo isso, né, veio à tona. Então ele atrapalha mais uma vez os planos dela e diz pra ela ficar longe, pra esse plano acabar, mas ele não joga tudo no ventilador, não. Ele não conta pra Lola, por exemplo, que a Sofia é a Júlia. Ele fica ali rondando ela o tempo todo e falando, ó, eu vou falar, eu vou dedurar você, mas isso nunca acontece. Tem um momento em que o Gabriel vai lá na Lola Land e eles ainda estão fazendo lá o documentário da Lola, que depois eles desistem dessa ideia, né? Eu queria muito ver esse documentário da Lola, mas enfim, ele vai dar o depoimento dele, e aí lá na frente da câmera, ele começa a falar que a mãe dele é uma mentirosa e tudo mais, e aí começa toda uma discussão, e o Gabriel acaba falando que a Sofia, que é a Júlia, e a Lola se merecem, elas são a mesma pessoa. E a Lola tá gostando tanto da Sofia, que ela defende a Sofia pro Gabriel e fala que vai deserdá-lo. Não, ele não é mais o filho dela, e eles acabam brigando feio ali. Pra você ver o nível de confiança que a Lola tava na Sofia antes de descobrir, né, tudo que aconteceu, ela tava ficando com o Benjamin e tudo mais. Agora falando rapidamente da Elvira e do Lino, cara, como eu falo, eu adoro esses personagens, esses dois, eu acho eles maravilhosos. Tenho muito medo de eles acabarem perdendo a vida nesse plano, né, o Lino quase morre com as facadas do Rogue, mas consegue sobreviver, porém tem mais uma vez o lance de ele precisar de um transplante de coração. Acho que talvez isso não precisasse ir pra trama, claro, eles quiseram reviver, né, esse momento, que foi o que aconteceu lá com a Becca, mas eu acho que não precisava, assim, teve todo o lance da Elvira ir até o hospital com a ideia de fazer todo mundo de refém, assim como o Lino fez anos atrás, para poder conseguir esse coração pro marido, mas felizmente ele consegue sobreviver, não precisa de transplante e dá tudo certo. O Lino pede demissão pro Átila, né, não trabalha mais pra família Argento, e a Elvira, ela faz parte ali do plano final, que é o plano lá da farofa da Lola, que é muito engraçado. Ela, como cartomante da Lola, convence a Lola a fazer essa grande festa, então é o último ato dela ali nesse plano, e é muito legal como ela convence a Lola. E no fim, eles terminam muito felizes, porque o Rogue foi preso e eles conseguiram vingar, né, o que aconteceu com a Becca. Tem um momento também que o Benjamin vai até a casa do Lino, descobre que eles estão juntos, mas a Elvira quase, né, mata ele, aponta a faca no pescoço dele e consegue colocar o Benjamin para correr. Esse momento também é muito bom. E agora sim, vamos finalmente falar das duas protagonistas, da Lola e da Sofia. A Lola decide fazer essa festa aí, chamado Farofa da Lola. E é, claro, uma referência à farofa da GK. E também tem várias referências a diversas blogueiras aí. Enfim, a Lola é incrível, eu acho isso muito legal. A forma como ela é pop, sabe? Tem muitas coisas aí da cultura pop que tem a ver com a Lola. Tem um momento maravilhoso que ela fala sobre Game of Thrones, né? Ela fala que ela é a Daenerys Targaryen e que a família Argento faz parte desse jogo, dessa guerra aí dos tronos, enfim, é muito engraçado. Nessa festa, né, a farofa da Lola, acontecem coisas assim inusitadas. Primeiro que o plano da Sofia era adulterar a linha de cosméticos dela, né, colocar coisas que dessem alergia nas pessoas, e isso acaba acontecendo durante a festa. A Nicole Balls é a grande convidada da Lola e acaba ficando com alergia na boca, e é muito engraçado tudo que acontece, sério, eu morri de dar risada. Depois disso, mais uma vez, a Lola fica em baixa aí, né, na internet, todo mundo começa a odiar ela começa a ser cancelada. Ao mesmo tempo, quando ela descobre que a Sofia é amante do Benjamin,
o Benjamin manda ela embora porque ele quer ficar com a Sofia lá na mansão. E aí, enquanto ela tá fazendo as malas, ela tá indo embora, ela dá sua cartada final e é maravilhoso como ela faz isso. Durante o café da manhã ali da família, ela simplesmente revela o grande segredo do Átila. Isso porque antes, né, quando a Sofia vai até ela para pedir perdão e que tudo aquilo fazia parte do plano dela de descobrir algo do Benjamin, a Sofia conta o segredo do Átila, que foi ter sequestrado a sua filha, né? E a Lola sabe o momento certo de usar essa bomba, e é então que ela revela para todo mundo ali da mesa que o Átila sequestrou a própria filha e que ele tem culpa na morte dela. Então ela desestabiliza ali a família inteira, o circo pega fogo e ela vai embora, e é maravilhoso, sério. Eu acho que essa cartada final da Lola foi genial. Além disso, a Lola tem uma outra cartada na manga, que é um vídeo que incrimina o Benjamin lá no caso da Becca. Lembra daquele vídeo das câmeras que mostra o Benjamin fugindo, né, e deixando o Rogue com a Becca pra trás? Ela ainda tem esse vídeo, mas ela tem esse vídeo dentro dela, e o que deu a entender é que ela tem um chip no dedo dela, na mão dela, e esse chip contém esse vídeo capaz de incriminar o Benjamin, e ela pode usar a qualquer momento. Inclusive ela chantageia o Benjamin com esse vídeo, a Sofia fica sabendo, e ela também vai tentar recuperar esse vídeo aí. E recuperar como, né? Uma vez que a confiança da Lola foi quebrada, né? Ela não confia mais na Sofia, inclusive antes ela tinha falado que via a Sofia como a sua filha e que tinha um amor muito grande por ela, era a filha que ela não teve e tal. E aí a trama muda, né? E, gente, por mais que seja legal eles explorarem as duas, né, como um par romântico, as duas ficando, eu acho um pouco problemático como a história trata duas pessoas ali que são parentes e acabam ficando. Como foi o caso que eu sempre falei aqui do Alec com a Sofia. Eles cresceram como irmãos e eles acabaram ficando juntos, né? Eles acabaram namorando por um tempo. Aqui a mesma coisa. A Lola via a Sofia como filha mesmo, e parecia ser genuíno, e aí de repente se torna em uma atração sexual. Eu acho um pouco esquisito isso, pra ser sincero, tá? Mas enfim, o fato é que eles escolheram fazer com que as duas tivessem uma relação sexual, e isso acaba sendo instigado pela Sofia, que diz pra Lola que é obcecada por ela, e que ama ela, e que sente desejo por ela, e a Lola entra nessa onda e as duas acabam ficando. Eles já vinham trabalhando isso já faz um tempo, mas ao mesmo tempo trabalhavam que elas tinham essa relação de mãe e filha, né? Mas o fato é que elas ficam, o fato é que sim, elas fazem sexo, tem toda essa cena aí sexual das duas, mas como a Lola não é boba nem nada, enquanto elas estão ficando ali, na verdade, fazia parte do plano da Lola. Ela colocou um detetive para investigar a vida da Sofia, que para ela é Júlia. Então o detetive vai até a casa da Sofia, começa a investigar tudo e descobre que a Sofia é a Júlia. É então que ele manda a mensagem para ela, e é num momento crucial ali do episódio 35 que a Sofia tá preparando ali uma injeção de botox ali para Lola. É um momento que a Lola vê essa mensagem, mas a Sofia também vê, e por muita rapidez ali injeta algo no pescoço dela. E esse momento é maravilhoso. Eu achei incrível como eles terminaram esse capítulo 35. Sério, me deixou com muita vontade de ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu acho que foi um momento maravilhoso eles terem mostrado que a Júlia é a Sofia agora. Porque a gente vai ter 5 capítulos eletrizantes, com a Lola ali já sabendo de tudo, o plano da Sofia dando tudo certo. Claro que eu acho que ainda vão ter alguns obstáculos, eu acho que a Lola vai conseguir fugir, vai conseguir ter um confronto com ela. Não sei se as duas vão sobreviver aí nesse confronto final, mas o fato é que esses 5 capítulos finais vão ser de tirar o fôlego. Gente, eu gostei muito desses capítulos, do 31 ao 35. Foram os meus favoritos, assim, de verdade. Todos os capítulos eu fiquei impressionado com algo que aconteceu na trama. Quero muito saber de vocês, o que vocês acharam de tudo, se vocês gostaram também, assim como eu. Quais são as expectativas para o final dessa história, né, para os próximos 5 capítulos. O que vocês acham que vão acontecer? Por favor, vamos conversar aqui embaixo. Lembrando que semana que vem saem os capítulos 36 ao 40, que são os últimos. Vai sair na segunda-feira. Eu vou tentar, tá? Assistir no mesmo dia e postar o vídeo no mesmo dia. Não sei se eu vou conseguir, porque é muita coisa pra fazer, mas enfim. No máximo terça-feira esse vídeo vai estar aqui pra gente comentar tudo o que aconteceu.
Enfim, vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!